mundo de Peppa Pig, quase todos são animais que agem como seres humanos. Mas sabia que alguns humanos de verdade já deram as caras no desenho? Um deles era uma das figuras mais importantes do Reino Unido, que é de onde o programa é feito. Estamos nos referindo à Rainha, personagem 100% baseado na Rainha Elizabeth II. A Peppa e sua turma a encontraram no episódio A Rainha, quando a senhorita Coelho recebeu uma medalha por ser a pessoa mais trabalhadora do país. A Rainha era uma personagem bem interessante, porque trouxe algumas dicas sobre a história da humanidade no mundo de Peppa Pig. Apesar de existirem poucos humanos nesse universo, alguns deles são membros da família real, o que significa que deve existir um grande número de humanos em cargos importantes. O triste é que quando Elizabeth II veio a óbito em 2022, a sua versão animada também foi confirmada como falecida em uma publicação na internet, feita por uma conta oficial do programa. A homenagem, com a Peppa brincando na lama com a rainha, também aparece no jogo Peppa Pig World Adventures. Desde então, a rainha nunca mais deu as caras no show, ou seja, ela é a primeira personagem da animação que confirmadamente perdeu a vida. E essa foi apenas uma das 10 vezes que você não notou que humanos apareceram em Peppa Pig. Tá começando mais um Teen Videos. Apesar de uma humana ter sido a soberana da Inglaterra no mundo de Peppa, não se engane. Também existem humanos do lado oposto da sociedade, e a gente sabe disso por conta das aparições do pirata, que, como o nome deixa bem claro, é um pirata, um saqueador que viaja com seu navio por aí para roubar tesouros. Ele apareceu em alguns episódios sempre fazendo alguma coisa suspeita. Em A Delegacia de Polícia, ele até evita ir à delegacia para recuperar o seu baú de tesouro que tinha sido perdido. Isso porque o baú tinha sido roubado de outra pessoa pelo pirata. Já em O Barco de Polícia, os policiais da cidade topam com o pirata e ele precisa fingir que tá só fantasiado, para não acabar no chilindró. Isso só confirma que os piratas de fato são encarados como criminosos nesse mundo e que ele é de fato um bandido, em vez de um aventureiro bacana. Com a existência dele e da rainha, a gente pode assumir que os poucos humanos que atualmente vivem no mundo do desenho se dividem em dois grupos. De um lado, membros importantes da sociedade que têm cargos no governo, do outro, pessoas com condições ruins de vida, com boa parte passando a entrar na vida do crime. Mas felizmente também parece existir um meio termo, mesmo que seja raro. Isso se considerarmos as apresentações teatrais da Peppa Pig como canônicas na história da série, já que esses shows introduzem uma personagem humana, Daisy, uma jovem garota que é grande amiga da Peppa e adora brincar com ela. A Daisy tem cerca de 10 anos, apesar de ser interpretada por atrizes com uma idade maior. Ela já foi feita por várias atrizes diferentes, o que faz com que sua aparência seja meio inconsistente. Mas os elementos-chave são o seu macacão e o longo cabelo com tranças. A gente pode considerá-la como a personagem humana mais normal que já apareceu em Peppa Pig, porque ela é só uma criança com a Peppa, em vez de uma rainha, um pirata ou outros personagens que a gente ainda vai falar nesse vídeo. A questão mesmo é, será que ela existe no desenho ou é canônica só nas peças? E olha, eu não tô brincando quando eu digo que a Daisy é muito normal comparada aos humanos que aparecem na série. Principalmente porque alguns dos poucos ao aparecer eram homens das cavernas. Eles aparecem em algumas ocasiões, uma delas sendo um flashback do episódio Vovó da Idade da Pedra, que mostra como era a vida dos homens das cavernas durante a pré-história. A outra ocasião foi em um episódio em que a família Pig foi visitar um museu, onde cada sala imitava um período da humanidade. Na da pré-história, eles encontraram uma família de homens das cavernas. Claro que como isso tudo é só uma simulação, essas pessoas devem ser humanos pagos para se vestirem daquele jeito. A grande questão é, todas as representações de pessoas da pré-história em Peppa Pig são como humanos, o que só pode significar que não existiam animais parecidos com gente nessa época. Isso tá começando a ficar cada vez mais suspeito, você não acha? Se você concorda que a história da humanidade em Peppa Pig é mais profunda do que parece, comenta aqui embaixo #humanos. Outro caso parecido é o dos vikings. Em certo episódio, o Vovô Pig encontra uma moeda que tem o rosto de um viking desenhado nela, e esse guerreiro tá sendo retratado como um humano em vez de alguém com características de animal. Não é só um indício ou dois. O programa é consistente em representar as civilizações do passado como formadas somente por pessoas como nós.
Ao que parece, a história humana na animação foi parecida com a nossa por um bom tempo antes do surgimento dos animais civilizados. Se duvidar, os animais podem ter surgido mais recentemente do que a gente poderia imaginar, o que explica por que a família real da Inglaterra é formada por humanos. Eles simplesmente já estavam no comando desde antes dos animais se tornarem inteligentes e continuaram após isso. Essa hipótese faz ainda mais sentido quando a família Pig viaja até Nova York e encontra a Estátua da Liberdade no episódio América, porque a estátua tem a forma de uma mulher humana. Ela não deveria ser da mesma espécie que a maior parte da população? Com certeza. Isso é só mais um sinal de que os humanos já foram maioria no mundo de Peppa Pig. Vale lembrar que a Estátua da Liberdade foi inaugurada no ano de 1886, há 139 anos, o que significa que os humanos ainda eram a espécie dominante na Terra há menos de 150 anos. Os animais civilizados até podiam estar começando a aparecer nesse período, mas ainda estavam longe de serem tão numerosos quanto são nos tempos atuais. Eles devem ter começado a aumentar em número por volta dos anos 1900, até se tornarem a maior parte da população. Mas se o resto da humanidade diminuiu, será que teve uma guerra entre eles e os animais que resultou na queda dos humanos em número? Não é impossível, tanto que a gente já abordou essa teoria em outros vídeos, mas é curioso que os personagens de Peppa Pig tenham o costume de tratar os humanos como iguais, sem nenhum preconceito, o que dá a entender que também são altas as chances deles sempre terem tido um relacionamento bacana. Isso pode ser explicado com os animais civilizados sendo a próxima etapa da nossa evolução, o que faria com que os ancestrais da Peppa e de seus amigos fossem humanos, provavelmente os seus tataravós. Então a gente simplesmente foi diminuindo em número por uma questão evolutiva. Dentre todos os humanos que já vimos no show da porquinha, o mais surpreendente definitivamente é o Papai Noel. Ele dá as caras dos episódios natalinos e não é só um senhor barbudo de roupa vermelha, mas sim um ser mágico que de fato viaja pelo planeta para presentear as crianças boazinhas. Na verdade, é meio incerto se o Papai Noel é de fato humano, porque ele aparentemente tem séculos de idade e tem habilidades sobrenaturais. Ele pode ser considerado uma entidade ou algo do tipo, ou até mesmo um deus, mas a gente acredita que ele seja sim um humano, só que um que conseguiu poderes de alguma forma. Se tem alguém que sabe a verdade sobre o que aconteceu com a humanidade e qual é a origem dos personagens de Peppa Pig, é o Papai Noel. Afinal, ele é muito velho e acompanhou toda a trajetória da civilização. Inclusive, será que a gente pode considerar que a presença dele na série comprova que os animais não exterminaram boa parte da humanidade? Afinal, por que ele aceitaria dar presentes para uma espécie que teria acabado com tantas vidas? Bom, isso faria sentido caso eles tivessem guerreado contra os humanos somente para se defender e acabassem vencendo no final das contas. O que você acha? Nesse ponto, você tem que ser muito cético para pensar que os animais sempre foram maioria em Peppa Pig, mas a gente vai trazer algumas outras evidências de que não é o caso. No episódio Cantigas de Ninar, as crianças cantam várias músicas para dormir. Imaginam imagens das historinhas contadas por essas cantigas. Adivinha? Os personagens desses contos antigos são todos humanos, um deles sendo Robin Hood, o ladrão que rouba dinheiro dos ricos e distribui aos pobres. Pois é, a dominação do mundo pelos animais é tão recente que até os contos que eles conhecem foram feitos por humanos, e isso ainda está no imaginário coletivo deles. O bacana é que, ao que tudo indica, tem um certo respeito pela humanidade. Eles não ficam substituindo figuras históricas e lendas humanas por animais, preservando a importância que a nossa espécie tinha no passado. Diferente dos nossos vídeos que podem substituir o seu tédio por diversão. Falando nisso, que tal clicar no botão de inscrição para sempre receber os nossos vídeos que a gente posta diariamente? Outra referência à humanidade está em algumas capas musicais que aparecem no desenho e fazem referência a álbuns de bandas que existem na vida real, ou existiram. Em uma delas você pode encontrar um bebê humano submerso na água. O incrível é que isso é uma homenagem à banda Nirvana, em que o álbum Nevermind tem uma capa idêntica. Essa é uma das imagens mais marcantes no mundo da música, então faz todo sentido que a gente a veja aqui, apesar de ainda ser impressionante, porque a maioria dos fãs de Peppa é muito nova para entender o easter egg. Inclusive, outra capa que aparece junto dessa é idêntica à do álbum The Dark Side of the Moon, feito pela banda Pink Floyd. Essa imagem consegue ser ainda mais influente que a outra. Isso
Isso tudo dá a entender que ambas as bandas existem no universo da porquinha. A questão é saber se eles são humanos como a rainha ou se são animais nesse universo. Com tudo que falamos, a gente aposta que você já deve ter chegado à conclusão de que muitos personagens de livros também são humanos em Peppa Pig. Se de fato tiver pensado nisso, saiba que tá absolutamente correto. Muitos livros que apareceram na série têm capas que contam com personagens humanos, principalmente se forem de histórias clássicas como a Chapeuzinho Vermelho, mostrando novamente que as histórias criadas pelos humanos são tão recentes que continuam no imaginário coletivo da sociedade atual. O vídeo tá acabando por aqui, mas a sua diversão pode continuar se você escolher um dos 2 conteúdos que deixamos na sua tela. Valeu e até a próxima!